Agora 7h03, bom dia, começa aqui no Cabo de Santo Agostinho, esta metrópole, o nosso encontro desta sexta-feira, encerrando a semana. Eu disse ontem para a Esté que o mês já está terminando, né? Terça-feira que vem já é o último dia de maio e já começa junho na quarta-feira, e muita gente já está se preparando aí para o São João, que as pessoas agora estão podendo circular, né, e sair, e muitos estão saindo da prisão domiciliar. Eu quero aqui inicialmente agradecer aí ao grande arquiteto do universo pelo acordar de hoje, né, apesar da chuva ainda durante a noite, mas o acordar de hoje é um milagre, né? E eu tive uma noite tranquila, eu não tenho problema de insônia comigo, durmo bem e sonho, né? Daqui a pouco eu vou perguntar aqui ao profissional se sonhar faz bem, né? Durante a noite, você dormir de sonhar. E daqui a pouco eu vou perguntar aqui ao profissional, o Vinícius Oliveira, isso, ele é médico, psiquiatra, e vai conversar com a gente daqui a pouquinho, é o nosso convidado. Qualquer pergunta você pode fazer para o 3521-3002 ou 3006, usar também o nosso WhatsApp, que é o 8549-9334. E pedir aí, nessa minha fala, ao Pai que nos conceda uma sexta-feira tranquila. Esta semana, quantas pessoas tiveram que enterrar, né, seu ente querido por conta da chuva? Várias famílias ou várias pessoas perderam a vida, perderam também o imóvel, perderam um bem, né, um veículo, uma moto. A gente viu aí durante essa semana vários acidentes nas BRs e PE, né, com vítima e outra apenas com perda de bens, né? Mas aí o meu pedido é que Papai do Céu acolha todos nós, nos dê força e sabedoria para vencermos as adversidades da nossa caminhada. Bom dia para você que está ouvindo a rádio, que ligou logo cedinho às 5 da manhã, ouvindo aí o Velho Abidoral com o forró ao vivo, com o sanfoneiro, triângulo e zabumbeiro aqui no estúdio, ao vivo logo cedinho. E você está tomando café agora, bom café para ti. A você internauta que está no Cabo, em Pernambuco, no Brasil, em qualquer parte deste universo, né? Tem gente me vendo na Alemanha, tem gente me vendo aí na França, em Tocantins, né? Gente me vendo também aí em Portugal. Isso me dá muita alegria, até porque a gente, com a tecnologia, conseguiu quebrar barreiras. Em Minas, que é a terra do Vinícius, né? Eu tenho pernambucano, cabense, que estão morando em Minas. Resolveram mudar para Minas e recomeçar a vida profissional lá em Minas. Bom dia para você, meu muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos às manchetes que são destaques. Tem hoje aí já, Stephanie? Deixa eu ver as manchetes que são destaques desta sexta-feira, 27. Começando pela Folha de Pernambuco, 15,5% de reajuste nos planos de saúde. É complicado, né? Diário de Pernambuco, Polícia Rodoviária tem 48 horas para explicar a morte de uma pessoa dentro de uma viatura. Isso até envolveu o Bolsonaro, foi questionado. Falar em Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, eles fizeram ontem um movimento em todo o Brasil. É um movimento reivindicatório, cobrando ao presidente da República, o capitão Jair Bolsonaro, que fez algumas promessas e não foram cumpridas. E eles ontem fizeram uma manifestação aí em todo o Brasil. Jornal do Comércio, alta de até 15,5% nos planos de saúde. À tarde, Salvador, a ANS autoriza reajuste de 15,5% em planos de saúde individuais. O Diário do Nordeste, Fortaleza, população jovem sem reforço contra a Covid. Tribuna do Norte, Natal, reajuste dos planos de saúde afeta 171,6 mil pessoas em Natal. 0 hora de Porto Alegre, quinquênio, né, para TJ e Ministério Público teria custo aumento de 250 milhões anuais no Rio Grande do Sul. Estado de Minas no caminho para o Planalto. Aí, Minas. Correio Brasiliense, Supremo abre caminho para Arruda ser candidato. O Dia Rio, a ANS autoriza reajuste de até 15,5% nos planos de saúde. O Globo Rio, Datafolha, Lula lidera com 48%, o Bolsonaro tem 27%. É o que aponta a pesquisa. O Estado de São Paulo, agentes da Polícia Rodoviária Federal fazem de viatura câmara de gás
e mantém homem e mata o homem em Sergipe. E Folha de São Paulo, Lula abre 21 pontos no primeiro turno, é o que diz a pesquisa. Essas são as manchetes dos principais jornais do Brasil nesta sexta-feira. Eu também separei algumas mensagens, algumas notícias aqui. Rotarianos vão participar de uma conferência em Porto de Galinhas, né? Começa hoje, vai até domingo. A conferência do Distrito 4.500. Daqui a pouquinho eu vou comentar esse assunto. Mas 2 execuções no Cabo. Né? Ontem houve 2 execuções. Eu falo isso, Vinícius, porque não é aquela discussão no barzinho, por conta de um ciúme. Não, é execução. A maioria são jovens, tá certo? E que são executados, homens e mulheres, no Cabo de Santo Agostinho. O Cabo tem muita coisa boa, tem 9 belas praias, né? Tem aí o turismo rural, o turismo religioso, tem o artesanato, vários artistas, vários escritores. O Cabo é uma terra riquíssima, mas ultimamente tem ganhado as páginas policiais por conta dessas execuções, né? Que é por conta das drogas, né? Que cada vez mais ocupa espaço nas comunidades do nosso município. Vinícius Oliveira, médico, psiquiatra, é um prazer recebê-lo nesta casa. A sua saudação do jeito mineiro, porque você é mineiro, por favor. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Batata. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Bom dia aos ouvintes da Rádio Calheta. Muita satisfação, muito honrado de estar aqui. O mineiro é parecido com o carioca, fala meio arrastado, né? Ou não? Ou é impressão minha? Não. Porque é uma semana de chuva, você chegou mais cedo aqui na rádio, mas eu percebo que é um falar meio arrastado. Pode ser que a gente fale um pouquinho mais baixo, um pouquinho menos acentuado nas vogais. Sim. E aí tem a impressão de que a gente é mais preguiçoso do que você, senhor fala. É diferente desse comunicador que, se o rádio estiver numa mesa, alguém disse, olha, Batata, quando a gente botar o rádio num lugar seguro, porque se eu botar o rádio numa mesa, ele é capaz de cair quando você fala. Mas é porque eu herdei realmente, né, isso da natureza, do Criador do Universo. Mas é um prazer, meu irmão, recebê-lo aqui nesta emissora, neste dia. Você atualmente está na Clínica Cuidar, é isso? Exatamente. Qual é que você atende lá? Eu estou atendendo na Clínica Cuidar tem aproximadamente 1 mês, né? Que foi desde quando eu cheguei aqui em Cabo de Santo Agostinho. E eu estou trabalhando exclusivamente aqui na cidade. Então, estou lá na Cuidar, com o pessoal da Cuidar. E a gente está fazendo aí um bom trabalho aí durante esse tempo, graças a Deus. Já cheguei praticamente empregado. E está sendo muito bom morar aqui. Ok. Muita gente está saindo do Cabo e indo para Minas, mas eu conheço vários mineiros que hoje estão no Cabo. Eu tenho aqui o Júnior, que trabalha aqui numa academia, veio de Minas. E é aquela questão, né? Tem gente que vem da Alemanha para cá morar no Brasil, mas tem gente que vai daqui para a Alemanha. Essa coisa, né? Muitas vezes o indivíduo está numa busca de algo. Você é mineiro, né? Você formou-se em que faculdade? Eu me formei na UFMG, lá federal lá de Minas. Isso. Sim. Ok. Agora são 7 da manhã, são 7h12. Deixa eu dar um recadinho aqui para o pessoal da chácara. Você que, finalzinho da tarde, quer tomar uma sopa, uma canjinha de galinha, um creme de macaxeira, viu, Esther? Com charque. Tapiocas, né? No restaurante Chácara. Não sei se você já conhece, Vinícius. Se não conhece ainda, é bom conhecer, levar Nivaldo você lá, para conhecer o restaurante Chácara. Tem um almoço, mas no finalzinho da tarde, você não quer ir para a cozinha, não quer preparar um café, lá você toma uma tapioca, creme de macaxeira com charque e a canja de galinha. E lembrar que hoje, 27, alguns rotarianos vão almoçar no restaurante Chácara. E há uma parceria, né? Parte do que você consumir na chácara vai ser destinado para a Fundação Rotário. Eu quero parabenizar aos rotarianos Jário Miranda, Bia Miranda e Jalisson Miranda. São 3 rotarianos na família. E eles fizeram, mandar aqui um abraço ao governador Leandro Araújo, que também é médico vascular. Ele disse, Batata, vou estar no Cabo hoje ao 12h30.
né, na chácara. Hoje você vai encontrar lá vários rotarianos que, além de almoçar, vão poder realizar um companheirismo e depois vão para Porto de Galinhas para a abertura de uma conferência na qual eu também estou lá. E agradecer aqui ao governador, porque eu vou estar expondo o nosso livro lá na conferência. E parte da renda do livro vai ser também destinada à Fundação Rotária. Agora são 7 da manhã, 7h13. Vinícius, já que saímos aí de uma prisão domiciliar com a pandemia, eu te pergunto qual foi o impacto da pandemia na saúde da população, você que é formado na área. Olha só, então, esse tema é um tema que agora a gente vai ouvir falar muito, né? Sim. A gente vai descobrir agora quais são esses impactos. Mas a gente pode aí já adiantar que 2 fatores foram os principais que desencadearam problemas na área da saúde mental da população, que foi o distanciamento social, que você está chamando de prisão domiciliar. Domiciliar, sem tornezeleira, né? Mas é prisão domiciliar. E a questão socioeconômica, né? A gente teve uma questão econômica muito importante, que vai levar muitos anos para a gente se recuperar disso. Então, esses 2 fatores foram os que mais implicaram na saúde mental em geral da população. A gente tem, claro, outros problemas além desse, como o problema educacional, mas aí a gente já vai entrar em outra área, né? Então, na saúde mental, que o maior impacto que a gente observa foi o distanciamento social, porque nós, seres humanos, somos seres sociais por natureza, né? Sim. A sociabilidade, a comunicação, a cooperação, ela foi um detalhe evolutivo da nossa espécie, né, para levar a nossa sobrevivência. E de repente, sem mais nem menos, quando a gente menos esperava, isso foi tirado da gente. Muita gente ficou em casa 1 ano, né, preso quase literalmente. Eu fiquei 1 ano mesmo sem visitar meus pais na cidade onde eles moravam, lá em Minas. Foi um período bastante difícil, né? Eu morava sozinho. Várias outras pessoas passaram por situações muito semelhantes. Então a gente observa que esse isolamento, essa falta de contato social, levou a um prejuízo e um aumento aí crescente nos níveis de ansiedade, sintomas depressivos, sentimento de solidão, vazio existencial, falta de propósito na vida. Muita gente ficou, né, por exemplo, muitos estudantes ficaram, e agora? Eu faço o quê? Sim. Né? E a gente está observando isso agora com mais propriedade, que agora estão saindo mais os estudos em relação a isso, até porque o próprio distanciamento social dificultava as pesquisas na área. E agora a gente está vendo que o impacto foi muito grande, não só pelo distanciamento social. Algumas coisas a gente pode também relacionar à própria doença. A doença o Covid pode causar sintomas psiquiátricos, pelo menos a curto prazo, a gente não sabe ainda a longo prazo. Sim. Mas a gente teve um aumento expressivo, principalmente nos transtornos de ansiedade e depressão durante o período. Há um detalhe, você pode explicar melhor, eu sou apenas um curioso. Houve também, segundo informações, de um aumento do uso de substância viciantes, né? Sim. Pessoas que não faziam uso dessa medicação e começaram a fazer uso depois da pandemia ou durante a pandemia. Então, né, teve a questão, né, da automedicação. Sim. Aquelas pessoas que se sentem ansiosas, alguém em casa na família ou algum parente toma tal remédio, fala que é muito bom, que acalma, que faz dormir, a pessoa começa a tomar e aí a pessoa também acaba ficando dependente daquela medicação. E além disso, também teve abuso de substâncias lícitas e ilícitas com potencial viciante, sendo a principal delas o álcool, que teve um aumento muito também proeminente durante o período do isolamento, né, do distanciamento social. E a gente vai aí ter uma epidemia, a gente está esperando, né, a gente não está observando ela diretamente, mas uma epidemia de pessoas
que viraram dependentes químicos, seja de álcool ou outras substâncias ilícitas, por causa dessa questão de estar nesse vazio, nessa solidão, de não ter o lazer do final de semana que antes tinham, e resolveram, né, se automedicar usando substâncias, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Certo. Agora são 7h18, aqui no estúdio de conversa com o Vinícius Oliveira, que é médico e psiquiatra. Você falou aí, falou de insônia, solidão, sensação de vazio, mas aí as pesquisas apontam também, nesse período, o crescimento da violência doméstica e também os divórcios. Isso é no Brasil todo, não sei no planeta, mas a gente tem conversado com alguns profissionais do direito e diz que, mandar até um abraço aqui para o Otávio Gomes, que é do direito, ele disse: Batata, cresceu muito o número de divórcios, não só no período, mas também após pandemia. Isso é um dado mundial. É mundial, Brasil, né? É mundial. Realmente houve um aumento muito grande do número de violência doméstica, né? A gente está falando aqui de violência contra as mulheres, né? E também de divórcios, né? O distanciamento fez a gente ficar mais próximos dos nossos familiares, e nem sempre, para algumas famílias, isso foi bom, né? Acabou que algumas famílias que já tinham alguns atritos ali entre seus membros acabaram se desfazendo devido a essa proximidade, ou mesmo alteração de comportamento devido à pandemia por alguma das partes e desentendimentos subsequentes. Enfim, foi trágico, né? Foi trágico, né, Batata? Certo. Agora são 7h20, mas eu queria que você pudesse ainda falar de uma outra coisa dentro desse olhar nosso, dessa conversa. Há grupos, né, que ficaram muito mais vulneráveis durante essa pandemia. Você, como profissional, como médico e psiquiatra, você poderia apontar para a gente esses grupos que ficaram mais vulneráveis a essas sequelas? Sim, houve grupos, né, que sofreram mais com os problemas da pandemia. Esses grupos são principalmente constituídos de adultos jovens, mulheres, pessoas que moram com crianças ou pessoas que moram sozinhas, pessoas que já tinham transtornos mentais Sim. prévios à pandemia ou doenças crônicas, idosos e pessoas que também faziam uso prévio de substâncias. Também tiveram, algumas estatísticas mostram que aumentaram o consumo mais do que já consumiam antes da pandemia. Certo. E por que esses grupos foram tão afetados assim? Olha, Dá para explicar ou é de cada um? Não, dá para explicar de cada um, né? Sim. As mulheres, por exemplo, os adultos jovens a gente explica facilmente por causa do maior contato, é uma idade de vida muito ativa, sai todo final de semana e de repente não tem mais nada disso, não tem escola, não tem faculdade, não tem nada. Então a pessoa começa a ficar deprimida por causa da solidão. No caso das mulheres, vem uma questão aí de pressão de um papel designado a elas até os dias atuais na sociedade, de ter que trabalhar, dar conta dos filhos. Então acabou que gerando uma sobrecarga, principalmente a questão dos filhos, que fica mais relegado às mulheres, e isso ele levou a uma sobrecarga muito grande para elas de trabalho, que acabou culminando, né, com a vulnerabilidade desse grupo. As pessoas com transtorno mental e doenças crônicas, devido à dificuldade de acesso que tinham durante a pandemia aos serviços de saúde para continuar o tratamento, avaliação, renovação de receita. Então, nesse grupo de pessoas com doenças prévias foi mais por causa disso. Pessoas que moram sozinhas, obviamente por causa da solidão, como eu já disse, pessoas com crianças em casa por causa da sobrecarga gerada pelas crianças, idosos por causa da dificuldade mesmo de fazer as coisas sozinhos, às vezes precisarem de ajuda, ou às vezes
ter que se expor, né, para poder conseguir fazer o que precisa, porque não tinha ajuda de familiares, existe uma quantidade enorme de idosos que moram sozinhos no Brasil. Então, cada um grupo tem um motivo específico que a gente hipotetiza, né? Sim. Que é a causa da maior prevalência desses sintomas nesses grupos. Dois detalhes eu queria conversar contigo. Você falou aí dos grupos, mas eu queria... se você puder falar, eu entendo. Se não puder, eu respeito. Um é a questão das famílias que perderam um ente querido. Por exemplo, a família, os meninos que perderam durante a pandemia o pai. E você sabe muito bem que os caixões durante a pandemia eram lacrados. Normalmente, quando morre uma pessoa da família, você tem aquele momento do choro, do tocar, do se despedir. Na pandemia não houve isso. O jovem, o adulto morreu, o caixão era lacrado e não se fazia velório. Tá certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar contigo. E o segundo, você falou aí da questão do idoso. Os avós, quando recebiam as crianças, ou recebem, é a maior festa. E durante a pandemia, os netos foram obrigados, ou as crianças obrigadas, a ficar distantes dos idosos. Quer dizer, o idoso já estava numa solidão. Essa solidão, no meu olhar, aumentou muito mais, porque ele estava na chamada prisão domiciliar. São dois pontos que eu queria que você pudesse comentar. Sim. Você falou muito bem em relação ao luto, né? Essa questão, a gente tem um ritual de luto na nossa sociedade há muito tempo, né? Que de fato funciona como uma despedida, funciona como um processamento daquela informação de que aquele parente se foi, e isso ajuda a gente a se recuperar da perda daquele ente querido, né? Então, além de todo o sofrimento devido a uma morte não esperada, uma morte abrupta, né, praticamente, porque a Covid é uma doença que mata relativamente rápido, né? Então, além de você não esperar que você possa perder um parente que já traz um sofrimento significativo, a gente teve esse problema de não poder fazer os velórios como a gente fazia antigamente, os caixões lacrados. Quando pôde haver velórios, era com pouquíssimas pessoas presentes, né? Então, as pessoas não tiveram oportunidade de viver o luto plenamente como a gente era acostumado a viver. E isso traz, sim, né, algumas pessoas podem desenvolver o que a gente chama transtorno do luto persistente, que é uma demora acima do que a gente considera normal para superar a morte de um ente querido, né? E isso precisa de tratamento médico. Muitos casos precisam de tratamento médico. Então, isso foi também um grande problema. E a segunda pergunta... É do vovô, da vovó, que recebeu as crianças em casa e que foi tirada deles, né, esse momento. E até dos netos também. Dos netos gostam bastante, porque são muito mimados pelas avós e pelos avós. Como eu disse, né, o grupo de risco, um grupo vulnerável, né, durante a pandemia, os idosos, eles ficaram desassistidos praticamente, para não terem a exposição, né? E isso também afetou eles, claro, porque a alegria de muito avô e muito avó é estar mesmo junto com os netinhos. Conheço vários casos na minha família. Os meus pais são avós, né? Meu irmão, eu não tenho filhos, mas meu irmão tem uma filhinha. E meus pais ficaram muito tempo longe da minha sobrinha. E foi muito triste, assim, para eles, porque era uma alegria receber ela, era festa, enfim. Então, é complicado mesmo para essa categoria, né, para esse grupo de pessoas. Ok. Aqui no estúdio a gente conversa com o Vinícius Oliveira, né, que é médico e é psiquiatra, mineiro, tá certo, mas veio para essa terra maravilhosa que é o Cabo, e disse aqui lá no início, já vim empregado, isso é bacana. Deixa eu parabenizar aqui o Valmiro Filho, né, o popular Miro Reboque, faz aniversário hoje, o médico Renato Freitas, ele sempre participa, hoje ele não participou ainda, é porque é aniversário dele hoje.
Claudete Oliveira, Everaldo Lemos, Dilza Melo, Vandeilson Andrade, Geusualdo Gomes, que é o Jojó. Um abraço para você, Jojó, aí na destilaria. Josevânia Alves, né, ela que é da Pastoral da Comunicação, aí no Abrigo São Francisco. Josevânia, meu abraço a você. Rosemary Andara, Cristina Maria, Flávia Nascimento, Edivane Marlene, Manuela Carla e Romário Ferreira. E o Nelson Mendes, o popular Nelsinho, que hoje faz aniversário. Não disse aonde vai ser a festa, mas o Nivaldo deve ter sido convidado para essa festa. Edinalva Maria, assim, bom dia, Batata, aqui na escuta o programa. O São João está chegando, já estou me preparando, minha festa preferida do ano. Valeu. O Maricleito, que é advogado, bancário, ele está aqui comunicando o falecimento do seu tio. Recentemente faleceu o pai dele, né, de Maricleito. E agora o tio, né, que é o... Deixa eu ver o nome dele aqui, eu até anotei aqui. É o João Ramos Vieira, o popular Janjão. Ele tinha, né, porque ele ficou com a família, um depósito de bebida na rua 92 da Vila Esperança. Muito conhecido João João. Ele é empresário, tinha um depósito de bebidas. Tem. Fica para a família agora. O velório será a partir das 10 horas no plano SAFP da PS 60. Meus sentimentos ao Maricleito Vieira e toda a família, né, pela morte do seu tio, que é o João Ramos Vieira, o popular Janjão. E eu tenho aqui várias mensagens. Cadê aquele celularzinho? Que é tão bom para ler. Vê se tu consegue aí botar no Facebook para eu ler, porque aqui fica mais perto para eu ler e fazer referência a essas pessoas. Consegue não, né? Tá abrindo ainda. São pessoas que me acompanham diariamente aqui pelas lives e é importante comentar esse pessoal. Deixa eu mandar aqui um abraço ao pessoal do Mercadão. Neste momento, a Bidorão está lá no Mercadão, tomando café e tocando sanfona. Zabumba e Trineva. Até me convidou. Né? Com a live ao vivo. Hein? Ele tava com a live ao vivo. Lá com a live ao vivo, foi? Pronto, um abraço aí para E ontem o pessoal disse, rapaz, você não veio comer aqui, a gente fez um pratinho para você, o aniversário de cocada. Um abraço ao pessoal. Eu confesso que não participei do momento, mas reconheço. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem? Joezé Nascimento, assim, bom dia, primo, parabéns pelo programa. Maria Sema Nascimento também está vendo a gente, bom dia para a família Calheta. Sandro José dos Santos, bom dia para todos. Estou aqui assistindo o programa, que bom. Carlos Paulino também está vendo o programa. Eu vou para o apoio cultural e já volto para conversar com o médico e psiquiatra mineiro, o Vinícius Oliveira. Daqui a pouquinho eu volto para conversar com ele. Volto já, aguarda aí. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Agora ficou mais fácil falar com a Calheta FM. É só pegar o nosso WhatsApp, 98549-9334. 98549-9334. Esse é o WhatsApp da Calheta, 98549-9334. Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social, Contra no Campo. O telefone 3521-0796. Promoção! Armações por R$ 99,00. E a super promoção nas cores das lentes Varilux, Roya e Zay. A segunda lente é grátis. Na Ótica Look, você ainda tem consulta grátis, óculos de sol grátis na compra do seu óculos de grau completo. Vem na Ótica Look, na Avenida Historiador Pereira da Costa, ao lado do Todo Dia, no centro do Cabo, em Ponte dos Carvalhos, em frente aos Correios, Shopping Siriaé e no Recife. Ótica Look! Você sonha em investir em um lugar totalmente seu? Conheça o loteamento Cidade Garapu, Etapa Shopping, e torne o seu sonho realidade. Lotes comerciais e residenciais a partir de 200 metros quadrados com condições exclusivas. E o melhor, localizado no coração do Cabo de Santo Agostinho. Comece a construir o seu sonho. Ligue 819-9322-7852 ou acesse @Cidade Garapu no Instagram. Cidade Garapu, o lugar ideal para construir sonhos.
Pensando em trabalhar no mercado que gerou mais de 153 mil empregos no ano de 2021? Venha se capacitar com a Sonar Educação. Estamos com matrículas abertas para o curso de instalador solar fotovoltaico por apenas R$ 697 ou 12 de R$ 69,56. Entre em contato pelo número 99290-8931, 99290-8931 e venha aprender com quem sabe fazer. Compromisso com a cidadania. Essa é a sua frequência, 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. De volta aqui pela Rádio Calheta 98,5 no seu rádio. Aqui no estúdio a gente recebendo hoje o médico e psiquiatra, né, Vinícius Oliveira. Ele atende na clínica Cuidar, na rua Amaro P. Cavalcante, ali de esquina com o Gilson Cidrim, né, um espaço aberto ali. Um abraço aí para Janaína Gomes, que é a empreendedora deste espaço, e aos demais que trabalham lá e que me acompanham aí diariamente. Deixa eu falar aqui do Gambatê, que é um espaço terapêutico que foi criado com a proposta de cuidar das pessoas de forma humanizada. E ontem eu recebi, viu, Esther? O Aleixo teve lá ontem às 10 horas para receber o chiato. Disse, meu irmão, rapaz, eu estava precisando. E é verdade. E lá você pode trabalhar com a questão da enxaqueca, insônia, ansiedade, dores articulares, sequelas de AVC. O Gambatê trabalha aí com a medicina tradicional chinesa. Né? Aí na rua Manuel Queiroz da Silva, 252, ao lado do estacionamento do Procon. Telefone 8729-8091. Mandar também aqui um abraço ao pessoal da Fachuca. Essa chuva durante essa semana inteira, claro que atrapalha, né, a reforma. E há um calendário da Fachuca para entregar o prédio reformado agora em julho, no segundo semestre. E você pode ir lá fazer a sua matrícula por apenas R$ 49,90 nos cursos de administração, direito, matemática, pedagogia, logística e RH. A seleção é feita pelo seu histórico escolar ou a sua nota do Enem. Fachuca, 44 anos de ensino. Ligue 8187-4534, 8187-4534, e você pode também encontrar informações da Fachuca aí nas redes sociais. Agora são 7h35. Você falou aí de várias consequências, né, por conta da Covid. A minha pergunta, dentro do que você falou, se esses impactos eles são decorrentes do chamado distanciamento social, que você se referiu, ou que essas pessoas já tinham uma predisposição para essas doenças. Deixa eu abrir o microfone. Não, pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas, né? Pode ser as duas coisas, cada caso é individualizado. Sim. Então, a pessoa poderia ter o que a gente chama de um transtorno sublimiar, né? Ela não atinge ainda todos os critérios para ter uma doença, faltando poucos critérios, poucos sintomas, né, para fechar aquele diagnóstico completo. E durante a pandemia, com o estresse psicológico gerado, ela acaba, então, adquirindo, né, fechando critérios completos para o diagnóstico da doença. E também a pessoa poderia ser plenamente saudável, sem nenhuma predisposição genética ou de qualquer tipo. E esse transtorno ter sido causado pelas mudanças, né? A gente teve muita mudança em relação de trabalho, em relação ao estudo, que virou EAD, a gente teve a questão econômica, como eu já citei, né? Muita gente começou a perder emprego ou ganhar menos do que ganhava. Então, tudo isso aumentou. Além da epidemia, a gente fala que houve uma pandemia paralela, né? Uma pandemia de medo, uma pandemia de sintomas de ansiedade provocadas pelo medo, né? No começo, principalmente no começo de 2020 até meados de 2020, a gente estava ainda com muito medo antes de sair a vacina. A doença era uma ameaça muito grande, né? Agora
vem reduzindo depois que a gente começou a ser vacinado, mas o estrago ficou aí, né? As consequências, né? Deixa eu colocar aqui um ouvinte na linha, está aqui com a gente. Alô, bom dia. Muito bom dia, Batata. Você está trazendo aí esse médico que é importante na vida hoje de cada um de nós. Quem sabemos que essa epidemia trouxe muitas coisas na área dele, e a gente vê que hoje, né, o psiquiatra, ele está lotada a agenda dele para conseguir uma consulta. Você sabe que tem que ter aquele critério. Agora, fazer uma pergunta ao senhor, doutor. Veja bem, a senhora teve um coágulo no fêmur, e ela, tá certo, era normal, era uma pessoa, como eu estou falando agora, como Batata está aí perto do senhor, e hoje ela está com uma sequela grande. A pergunta da filha dela, que fez a minha agora mesmo aqui na rua, Dona Luz, é que se ela, tá certo, vai voltar o que ela era antes, foram 2 coágulos, uma queda no banheiro que levou. E a outra, doutor, o senhor veio para a terra, que minha irmã mora lá, tá certo, é a terra do queijo maravilhoso, que minha irmã lá, ela é da Filarmônica de lá de Minas, e aquela cidade maravilhosa. Que Deus abençoe o senhor, e um bom final de semana para você, Batata. Ok, obrigado. Tá aí o Mano Barbosa da Coab. Não sei se você entendeu a pergunta dele, Vinícius. Por favor, respondendo a participação do ouvinte. Obrigado, Barbosa, pela pergunta. Então, foi dito que foi uma senhora, né, que teve, parece, uma queda. E teve surgiu 2 coágulos, né? Então, é uma questão aí traumática, né? Isso é um pouco mais da área da neurocirurgia, tá? Não é muito da psiquiatria. E é muito difícil de falar se ela vai ou não. Isso é um caso a ser individualizado, isso é um caso a ser discutido com o neurologista e ou neurocirurgião. Porque esses casos de traumatismo crânioencefálico, né, eles são muito, cada um é peculiar. Pode voltar, pode não voltar, pode ser rápido, pode ser devagar. Então, isso aí vai depender da avaliação do profissional que está assistindo ela, e que tem que ser uma avaliação bastante criteriosa, sem nenhuma promessa. A gente, quando trabalha com o cérebro, a gente tenta o mínimo possível de prometer curas milagrosas e falar para a pessoa que só o tempo mesmo vai dizer para a gente se vai voltar ao funcionamento anterior àquele evento ou não, né? Então, infelizmente, não posso dar uma resposta como o senhor Barbosa gostaria. Certo. Você que é técnico, né, que acompanha aí vários pacientes, a pergunta é se houve um crescimento, né, de diagnóstico de transtornos mentais durante esse período. Então, essa questão a gente vai entrar um pouco aí em terminologia, né? Falando de terminologia, porque assim, a gente pode dizer que houve um aumento de sintomas, sem dúvida, sintomas. Mas sintomas não são doenças. Sintomas, como eu disse para você, podem ser critérios para a gente chamar de transtorno ansioso, transtorno depressivo ou outro transtorno de humor, mas a gente não pode falar em diagnóstico. O que acontece? Durante a pandemia, o número de consultas diminuiu, o acesso a essas consultas, a esses dados de consulta, de diagnóstico, não foi fácil, porque a assistência estava diminuída, estava reduzida. Então a gente não pode falar agora, como eu disse, nesse momento, que houve um aumento, um crescimento das doenças. A gente observa sim isso, mas observar é uma coisa e ter um estudo mostrando aquelas evidências científicas para a gente é outra. Então a gente sabe que sim, sintomas aumentaram, essas pesquisas foram feitas, muitas delas por via online, né? Questionários perguntando sobre os sintomas das pessoas, as pessoas respondendo online, mas ninguém faz diagnóstico de doença online. Então, a gente sabe que aumentou o número de pessoas com sintomas ansiosos, depressivos, insônia, mas a gente não pode falar que de fato houve um aumento do diagnóstico. Isso a gente vai começar a ver agora,
E isso, novos estudos vão começar a ser lançados agora aqui, a partir de 2021, quando a gente começou com as vacinas, as pessoas puderam procurar médico com mais facilidade, fazer uma avaliação, receber o diagnóstico, isso virar estatística epidemiológica. Agora sim, a gente vai começar a ter esses estudos saindo do forno, né? Sim. E aí a gente vai poder falar, assim, não houve um crescimento expressivo em tal doença ou não. Mas a gente tem sim observado, falando como profissional, né, a observação nossa é de que está bem diferente do que era antes. Essa pergunta vem de Recife, de um pastor. Ele diz assim: Batata, bom dia. Pergunta aí para o médico e psiquiatra Vinícius Oliveira. A religião no exercício da fé, ela contribui muito para amenizar a ansiedade no período de pandemia? É uma pergunta. Outra diz assim: o comportamento agressivo percebido pós-pandemia é fruto do medo? São duas perguntas que faz o pastor para você. Tá. Bom, a religião e qualquer forma de espiritualidade, a gente tem observado pesquisas no campo, não só da psiquiatria, mas de toda a medicina. A religião e a espiritualidade está sim relacionado a muito fator de bom prognóstico de doenças, fator evitativo de doenças, né? Então, sim, a resposta que eu dou para a primeira pergunta dele, a religião pode contribuir sim para a diminuição de sintomas, principalmente sintomas mentais. Certo. Tá? Funciona o que a gente chama de coping positivo, religioso. Coping em inglês significa estratégia de como a pessoa lida com algo, e a religião pode sim ajudar, e outras formas de espiritualidade também. E a segunda pergunta foi dele, o comportamento agressivo percebido pós-pandemia é fruto do medo? Olha, aí já fica uma questão mais complexa, né, de ser respondida. A gente precisaria aí de fazer estudos sobre isso. É uma hipótese, Sim. É uma hipótese plausível, mas a gente não pode falar que com certeza é fruto do medo. A gente pode ter pessoas que já tinham uma propensão à agressividade, e o estresse psicológico causou essa eclosão desse comportamento agressivo, violento, mas não necessariamente relacionado ao medo. Sim. Violência, sim, muitas vezes a gente observa que sim, pode estar relacionado a uma história de uma insegurança, de um medo, de uma pessoa especificamente. Mas eu não posso generalizar isso na pandemia e falar que todos os casos de agressão, de violência das pessoas são frutos do medo que elas têm da doença ou de alguma outra coisa. Ok. Eu queria só mandar um recado antes que eu esqueça. Esté, ontem uma pessoa usou o meu Instagram, lembra de Garapu 2? Qual é o nome da menina? Sim, Aline. Aline, por favor, ligue aqui para a rádio daqui a pouco, para o 3521-3002 ou 3006, ou o WhatsApp, que é 8549-9334. Ela usou ontem o WhatsApp, não foi? O Instagram. O Instagram. Eu falei com o Vinícius, que é chefe de gabinete, Vinícius Sena, e ele disse que tem que ter o telefone para poder atender. Ela quer audiência com o prefeito, a associação. Já mandou vários ofícios e tal. Sim, por trás dali, em frente ao shopping, é por trás da Alto Nunes. Se alguém tiver ouvindo, ela que, por favor, ligue para a rádio, que eu preciso do contato dela para que o chefe de gabinete possa ligar e agendar essa conversa com o prefeito. Para não esquecer, né, que são questões que eu recebo aqui. A Valdirene Moura está vendo a gente, obrigado. Otávio Gomes, diz assim: bom dia, Batata, saudações ao entrevistado de hoje. Muito obrigado pela saudação. Osias, já falei de Osias. Tem a divisória, é isso? R60, né? É meio estranho essa coisa aqui. Eu também não entendi. Eu não entendi, né? A Edione Batista. E eu trouxe, viu, Edione, para a rádio hoje o chocalho, que eu vou gravar aqui hoje, uma chamada do personagem do Batata. Eu trouxe, o médico está aqui olhando espantado, você não conhece, mas eu tenho ali um chocalho, eu tenho uma sanfoninha, um chapéu de couro. Eu vou lhe mostrar daqui a pouco, que é um trabalho que eu tinha no passado. E eu trouxe hoje o chocalho para gravar essa coisa. O Mariclei também diz: olha, obrigado pelo carinho de sempre, estimado Batata.
Oi? O que é? Hein? Os dias Santana disse que as oi? respostas foram excelentes. Hã? Excelentes respostas. Pronto. O pastor está aqui dizendo de Recife, parabéns por você dar boas respostas à inquietação que ele fez aqui. A gente está quase encerrando, mas eu queria ver com você. Você que está acompanhando e que ficou também um período parado, como é que você está vendo aí a volta das atividades, não é? Após esse momento, né, de pandemia? Então, veja bem. Para muita gente isso é um alívio, né? Muita gente, acredito eu que a maioria das pessoas estão vendo essa volta como um alívio, mas também a gente observa alguns transtornos, não diria a palavra transtorno aqui nesse caso não, mas alguns problemas de readaptação. Algumas atividades, alguns trabalhos não voltaram a ser como antes, foi optado pela modalidade de home office. Alguns trabalhadores não ficaram felizes com essa situação, outros ficaram. E tem aí uma outra questão que atinge uma pequena parcela da população, que em inglês foi denominado Cave Syndrome, que a gente pode traduzir para português como Síndrome da Caverna. O que é basicamente isso? É o seguinte: a pessoa ficou ali aquele tempo todo no isolamento, no distanciamento, ela se acostumou e ela não consegue agora voltar mais à normalidade, seja por medo ou seja por uma razão que ela não consegue explicar. Ela só não consegue mais voltar ao dia a dia. Então a gente tem estudado esse fenômeno aí que recebeu o nome de Síndrome da Caverna, né? Como se a pessoa não quisesse, entrou para a caverna e não quer sair mais. Sim. Acho que acho que muita gente vai se identificar com isso. Quem não saiu de casa quando as máscaras foram liberadas e não ficava com um sentimento esquisito de que parecia que estava faltando algo. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? O que é? E na verdade era a mera falta da máscara, ali no rosto, né? Fazia a gente achar que parecia que a gente estava faltando alguma coisa. Então, assim, para muitas pessoas foi ótimo, está sendo ótimo voltar. Eu tô muito bem. Sim. Mas tem um pequeno grupo de pessoas com essa síndrome aí que não estão lidando muito bem com esse retorno, não. Então, doentes. Só para fechar, eu tenho duas perguntas para você me responder. O que fazer para amenizar todos esses sintomas que você mencionou aí no programa de hoje, tá certo? E o que podemos esperar do futuro? Porque a gente, no meu maneira de ver, dentro da minha ignorância, a gente tem um futuro ainda incerto. Mas eu queria ouvir do profissional da psiquiatria, por favor. Olha, o que a gente pode esperar do futuro não tem ainda uma resposta mesmo certa, né? A gente teve aí muito impacto econômico que vai demorar para voltar ao normal. A gente teve uma geração inteira com 2 anos de escola, faculdade prejudicado. A gente não sabe, né, como que vai ser. A gente já está vendo em algumas pesquisas mostrando resultados desastrosos no ensino básico, no ensino médio. Então a gente pode aí ter uma parcela boa da população com o futuro um pouco comprometido aí pela pandemia, né? Em relação aos transtornos mentais, aos sintomas de saúde mental, acredito que a gente vai conseguir contorná-los com o tempo. Vai demorar um tempinho, mas eu acho que a gente vai conseguir superar isso. Isso aconteceu na época da gripe espanhola também, no começo do século XX. A gente já sabe como é que isso funciona. Já aconteceu no Oriente Médio quando teve epidemia de coronavírus de outro tipo lá, né? A MERS-CoV, que era o vírus da época. Então, assim, a gente não sabe ainda o que vai ser, né? Com a economia do jeito que está, com a educação. Tem aí a varíola dos macacos chegando também, que está assustando. Tem muita coisa acontecendo, tem novas variantes do coronavírus que aparecem todo dia e deixa a gente morrendo de medo se a nossa vacina vai continuar eficaz ou não. Uhum. Então, assim, só aguardando mesmo para a gente poder ver
Mas o ideal é que a gente seja otimista. Eu sou otimista, eu estou esperando o melhor e eu recomendo que todo mundo tente também ser otimista, né? E pra gente não ficar com esse trauma, né? Essa coisa preso nesse passado, que a gente esqueça esses 2 anos. Você falou agora uma coisa interessante que eu falei para um amigo meu essa semana, conversando com ele, eu disse a ele, saia da caverna, amigo. Porque a gente tinha, a Bíblia faz uma referência a um grupo de pessoas da época doente que viviam em uma caverna. Imagina, caverna escura, eu estou aqui dando uma ideia, caverna escura, tem morcego, insegurança, há um odor negativo. E muitas vezes, né, há pessoas que fazem do seu quarto uma caverna. Né? Deixa de tomar banho, deixa de fazer limpeza no espaço, deixa as coisas tudo desarrumadas. Isso tem, eu estou lhe provocando, mas você sabe que muita gente não conseguiu sair ainda da prisão domiciliar. Que foi a sua outra questão que você fez, né? Que a gente pode fazer para amenizar esse impacto. Sim, exatamente. O que a gente pode fazer? A gente pode melhorar os nossos hábitos de vida, né? Primeiro, se a gente reparou que a gente tem algum sintoma que está atrapalhando o nosso funcionamento, algum sintoma ansioso, algum sintoma de tristeza que está atrapalhando o nosso funcionamento no dia a dia, procurar um profissional de saúde mental para receber uma avaliação adequada e avaliar se essa pessoa precisa fazer um tratamento em saúde mental ou não. Em segundo lugar, cultivar hábitos de vida saudáveis. Então, ter uma rotina em casa, fazer as coisas diariamente, igual todos os dias, né? Ter uma boa higiene do sono, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário, inclusive nos finais de semana, ter uma alimentação saudável, prática de exercícios físicos, exercícios de relaxamento, meditação, tudo isso são fatores que contribuem para a gente voltar, né, a nossa normalidade, não ter mais, ou pelo menos reduzir essa carga emocional tão forte que veio na gente aí durante o período da pandemia, né? Então, basicamente, melhorar os nossos hábitos de vida e procurar um profissional de saúde mental quando necessário. Eu quero encerrar, mas aí um ouvinte está participando aqui pelo Instagram, que é o Paulo da Quadra, assim, bom dia, Batata, boa entrevista. Doutor, queria saber, muitas pessoas tiveram medo de morrer nessa pandemia, mas conheço pessoas que não estavam nem aí, nem usaram máscara em nenhum momento. Como funciona a mente dessas pessoas? Veja só, uma teve medo, né, tinha medo de morrer. Outras nem usaram máscara durante a pandemia. O negacionista, né? Que a gente costuma falar. Sim. Né? A pessoa que acha que não vai pegar, que não existe doença, ou que realmente não se importam, né? Olha, também cada caso é um caso, né? Mas a gente acredita que a maioria dessas pessoas são pessoas que, na verdade, elas têm um medo intenso. Elas têm um medo tão forte que a estratégia delas de lidar com esse medo que elas sentem é fazendo justamente o contrário, encarando aquilo. Fazendo esse enfrentamento. Enfrentar, sair, querer brigar com a doença e falar que não existe, não. Mas a gente tem essa hipótese, né, de que na verdade essas pessoas têm um medo recalcado tão forte da doença que elas preferem fingir, né, de fortonas, né, de super-heróis, nada acontece comigo, e a gente já viu que muitos casos não deram nada certo, muita gente faleceu, né? É verdade. Vinícius, eu estou encerrando e eu só lamento uma coisa, você é um cara preparado, veio aqui, conversou com a gente, você é conhecedor de que boa parte da população precisa de uma conversa com o profissional, de um atendimento. Na rede pública, isso não é oferecido com frequência. Eu tenho aqui várias pessoas reclamando que está esperando um psiquiatra há 1 ano para ser atendido. Há 1 ano! E não consegue na rede pública. Mas na rede particular, você atende no cabo. Quais são os dias e o horário a cuidar? Eu estou tendendo a cuidar atualmente nas quartas-feiras, né, de manhã e à tarde. Sim. Então é só ligar lá, ver se tem horário. Acho que a Janaína deve ter deixado o telefone com você. Uhum. Então, quartas-feiras, no momento, só as quartas-feiras eu atendo lá.
E é só ligar, procurar, agendar consulta comigo, com o psicólogo, né? Não existe um profissional exato para se procurar primeiro. Se eu faço a avaliação e vejo que não é caso de psiquiatria, eu encaminho para o psicólogo faz a mesma coisa. Se ele vê que é caso de precisar de um psiquiatra, encaminha para mim. O importante é procurar sempre uma ajuda profissional qualificada para poder ajudar a pessoa a sair desse problema. Da caverna. E um detalhe, né? Buscar uma ajuda, não é. O paciente vai para o psiquiatra, tu tá doido? Não. Mas não tem isso, não escuta isso. Exatamente. Tem estigma do psiquiatra ser médico de doido. O psiquiatra não é médico de doido. O psiquiatra é médico de pessoas que têm problemas de saúde mental. E problemas de saúde mental são tão diversos. É verdade. A gente tem autismo, a gente tem o retardo mental, a gente tem os transtornos depressivos, ansiosos, e a gente tem os transtornos que a população convencionalmente chama de loucura, que seria as pessoas com esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos. Bipolar também, né? Bipolar também, mas a gente não existe essa diferenciação. A gente cuida da saúde mental como todo. Psiquiatra não é médico de doido, não. Psiquiatra é médico de saúde mental e ponto. Vinícius, nosso muito obrigado, para você bom final de semana. E a próxima pauta aqui vai ser autismo. Tem muita gente. Porque hoje o particular está atendendo, mas na coisa pública, quantas famílias têm em casa um menino com autismo e não consegue identificar, não é? Ou não consegue tratar porque não tem condições financeiras? A próxima pauta com você vai ser nessa linha. Se prepare para a gente conversar aqui e falar do assunto, que é um assunto gritante no momento. Combinadíssimo. Ok? Gente, para você, bom final de semana, muita paz, cuidado com os excessos, saia da caverna, não é? Se puder, vá ao cinema. Mas batata não posso gastar. Vai passear no cinema, dá um passeio ali, não é? Se tiver estiado, vá na praia, dá um passeio, tá certo? O casamento também aí, com uma certa turbulência. Aproveita aí, pega a namorada, vá ao Marco Zero, sente no chão, compra uma pipoca, faça uma declaração de amor para ela, ou vice-versa. Enfim, saia dessa caverna. Quando digo caverna, pode ser a caverna da questão de harmonia. No caso da Esther, não, que está feliz da vida com o noivo, e não vou nem dar conselho para ela, porque ela está super bem. Solange também é outra que vou dar conselho, que ele está super bem com o namorado. E ele é cozinheiro, viu? Ele surpreende ela preparando os pratos que ela enche os olhos de emoção e não consegue dizer para ele não. Gente, muito obrigado a todos e a todas. E até a próxima segunda-feira para falar aí dos 89 anos da loja maçônica Alvorada Paz, Cabo de Santo Agostinho. Tchau, tchau.